Trilhas da Democracia de hoje debate a geringonça portuguesa. O nosso convidado é Eduardo Pelosa, ativista português, integrante do coletivo Semear o Futuro. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse espaço de discussão e de defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Eduardo, em 2018, o sociólogo e jurista Boaventura de Souza Santos publicou um pequeno livro intitulado Esquerdas do Mundo Univos. E num dos trechos do livro, ele trata da realidade portuguesa e, de maneira muito otimista, ele saudou a criação da geringonça, que, na verdade, é um arranjo governativo construído em torno da posição minoritária do Partido Socialista, com o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e os Verdes. Né? Um arranjo governativo que nasce em novembro de 2015. Né? E no seu comentário, na sua análise, o Boaventura diz que o fato positivo dessa reunião de partidos teria ter mantido em suspenso questões doutrinárias, questões ideológicas, mais de fundo, em nome de acordos pontuais, né? Acordos pragmáticos de governança, pactuados em separado. Eu queria te convidar a fazer uma análise do que foi essa experiência da geringonça de 2015 até esse momento em que foram convocadas novas eleições para o final de janeiro de 2022. Por favor, Eduardo. Então, é de facto uma excelente questão. Isso foi de facto um governo muito próprio. E assim meio, pronto, foi uma novidade assim no que é, enfim, a democracia parlamentar, já na sequência do que foi a Revolução Portuguesa, na Revolução dos Cravos do 25 de Abril, em que de facto à esquerda do PS, do Partido Socialista, nunca tinha, digamos, mais diretamente, embora não tenha integrado o governo, já vou aí, que tenha sido sustentação parlamentar do governo. Isso acho que requer até porque acredito que a maior parte das pessoas que nos vão ver são do Brasil, acho que requer uma ligeira explicação assim mínima do sistema político aqui, não é? Que não é ou seja, em que nós aqui não votamos no governo diretamente, ou seja, temos presidente, mas o presidente é apenas chefe de Estado. Nós votamos sim para o Parlamento, elegemos por ciclos regionais deputados e deputadas para o Parlamento Nacional, e é então depois desse resultado do Parlamento então que surge um governo. E a geringonça então surge, foi como ficou conhecida, não, seria se calhar traduzindo para gambiarra ou algo assim que parece construído assim meio sem grandes condições, mas que funciona. E que foi, como hoje acho que até por alguns carinhosamente, mas por outros não tanto, é como acabou por ficar. O termo surge usado de maneira pejorativa, né, pelo PSD, e depois caiu no próprio agrado e foi utilizada pelas lideranças do PS. Sim, ele vem da direita, não é? Eu acho que até inicialmente a esquerda evitava usá-lo, mas acho que depois entranhou-se, acho que inclusive até mesmo na hora da despedida assim foi reivindicado com esse nome e tudo, por todas as partes integrantes, não é? Mas é isso, nós vinhamos de um período bastante duro, não é? de um grande plano de ajuste de austeridade, não é? Dirigido ficou conhecida como a Troika, não é? O FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu,
de um plano de ajuste muito duro, muito pesado, e que foi dirigido nacionalmente por um governo de direita, liderado por Passos Coelho e Paulo Portas, né, do PSD e do CDS, e que foram 4 anos bom, de muita luta, mas também de grandes ataques à esmagadora maioria da população, em que houve um recuo brutal, né, na qualidade de vida geral da população, né, das classes trabalhadoras. E então, pronto, nós chegamos a 2015, é isso quando há novamente eleições, né? Apesar do governo coligado nesses 2 partidos terem ganho as eleições, no sentido em que foram a lista vale para uma coligação de 2 partidos mais votada, eles não conseguem maioria absoluta, então origina essa situação em que eles até ainda chegam na altura, o presidente na altura ainda lhes dá a posse, mas eles depois chegam ao Parlamento e não conseguem aprovar o seu governo, e aí fica colocado, não é? A maioria, bom, já vinha a discussão da própria campanha, mas é meio que na noite eleitoral é que a coisa parece se concretizar assim, mais como possibilidade, em que se vê isso, não? O PS não tem suficiente para governar sozinho, mas somado com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista e com os Verdes, não é bom, o Partido Comunista e os Verdes concorrem sempre em coligação, não é, na CDU, então que haveria essa maioria que acabou por se concretizar, não é? Ou seja, foi baseada em acordos, né? Em acordos enfim, que cobriam uma série de temas, mas pronto, tinha dois grandes eixos, é? O primeiro era não permitir que a direita continuasse a governar, ou seja, que houvesse uma mudança de governo, não é, no sentido da esquerda, e depois com o objetivo de tirar, de parar a austeridade, não é? Parar a continuidade da retirada de condições de vida, de desgaste dos serviços públicos, por aí vai, de quebras de salários, pensões, por aí vai, de parar isso e até de reverter algumas coisas. Essa foi a ideia inicial da geringonça, sendo que o PS, pronto, é um partido, o Partido Socialista, o partido que mais governou o país desde a Revolução, e é um partido bem muito integrado com o que é enfim, a União Europeia, inclusive com os grandes grupos económicos portugueses, embora à esquerda, digamos, dos partidos direi, é um partido de centro-esquerda, sendo mais até bem clássico, que são os partidos que vinham da Segunda Internacional, por aí vai, né? Pronto, junto com dois partidos que têm uma visão bem crítica e de oposição frontal, enfim, mesmo às próprias regras, né? Desde a dívida pública, a questão de nacionalização, a privatização dos serviços, de empresas, enfim, tudo isso, né? Mas chegou-se ali a um acordo, assim, bem, enfim, não estou necessariamente a dizer que foi positivo, mas houve esse acordo inicial, de facto, e que é permitido, né, por uma situação económica também mais favorável, né, principalmente se comparado com a situação de 2012, né? Ou seja, ali em 2015, principalmente nos anos seguintes, há alguma margem de manobra económica para o próprio PS e para o governo de dar algumas concessões, chamemos-lhe assim. Havia um aumento do emprego, havia enfim, essa situação económica não era tão de queda, e até com algum crescimento, embora muito pouco, principalmente impulsionado pelo turismo,
aqui foi o grande setor económico aí do pós-crise, né? que deu sustentação à economia. Com a particularidade ainda sobre a formação do governo, onde de facto tinha esses acordos escritos para um período inicial, em que o Bloco e o PC se comprometiam meio que a aprovar os orçamentos de Estado, enfim, com uma série de problemas muito sérios, né? Desde o pagamento da dívida, os orçamentos militares que incluem, né? de pertença à NATO, enfim, parcerias público-privadas, privatizações, tudo isso, em troca de algumas medidas concretas, algumas delas com algum peso, mas sem integrar o governo, sem integrar, por exemplo, aqui ao lado, uns anos depois, não é, aqui no Estado espanhol, em que o Podemos também não é, entra no governo com ministros e ministras, não é? Enquanto aqui isso não se colocou. E era também na sequência de grandes lutas, não é? Assim, entre 2011 e 2014 temos um período de grandes mobilizações sociais, assim, bom, aí naquele período que também inclui o Junho Brasileiro, né, de 2013, mas aí as revoltas do norte da África, assim, aqui muito perto, não é, daqui, geograficamente, culturalmente, infelizmente nem tanto, mas muito perto daqui, houve grandes mobilizações aqui, mas que já estavam aí, digamos, há um ano, ali em 2015, já bastante recuadas, assim, num período mais de refluxo, de recuo, mas que têm essa expressão, digamos, na eleição e no governo em si também. E foi um governo que criou imensas expectativas, ou seja, não só pela novidade, mas porque quebrava, ou seja, depois de uns anos ali bastante complicados só de meio de cair pelas escadas, deu ali uma lefada de ar fresco muito grande, não só no discurso, mas também com medidas concretas, e ainda mais numa situação internacional, enfim, como vocês conhecem bem no Brasil, não, ou seja, neste período, assim, até nos primeiros 4 anos do governo, no primeiro mandato, né? Temos o golpe parlamentar contra a Dilma, a eleição do Bolsonaro, a eleição do Trump, o Brexit aqui também na Europa, com um viés bastante à direita, até xenófobo, né? Víamos até à volta grandes crescimentos de partidos de extrema-direita, então até aqui Portugal parecia um oásis, assim, e isso também ajudou muito a sustentar politicamente e ideologicamente também o governo, todo esse período, né? Pronto, e de facto até 2009 há uma reversão, enfim, muito parcial, mas com impacto. Há uma reversão de algumas medidas de austeridade, enfim, devolve-se, por exemplo, 4 feriados que tinham sido anulados, né, dias feriados, que voltaram a ser feriado, aumento de salário, principalmente o aumento do salário mínimo, enfim, não tanto como seria necessário, mas houve um aumento significativo, né, do salário mínimo, sendo que o salário médio não aumentou assim, não acompanhou assim tanto. Redução das taxas de desemprego? Sim, principalmente impulsionados pelo setor do turismo, né? Que teve um boom, já vinha um bocadinho de trás, mas pessoalmente a partir de 2012 tem um boom muito grande, né? O setor do turismo aqui. Isso também deu assim alguma sustentação, porque pronto, de facto havia mais emprego, sem grandes direitos, sem salários muito altos, mas comparado com o anterior, de facto uma situação melhor, não tenho como dizer que não. E, por exemplo, sei lá, mesmo algumas das privatizações, por exemplo, já estava programada a privatização aqui do metro de Lisboa, dos serviços de transportes do Porto, por aí vai, que foram revertidas, que foram travadas, né? Mas vou dar aqui o mas, que não se mexeu em nada do que é estrutural
enfim, principalmente dos grandes interesses económicos, não se mexeu em nada do que é estrutural, e inclusive há coisas que foram ou impostas ou até, ou pelo menos bastante agravadas no período da Troika anterior, e que era esse o mote até deste governo, era ir contra, ou pelo menos né, de anular, ou mesmo que fosse progressivamente, as imposições da Troika. Por exemplo, nas questões laborais não se mexeu em nada de essencial, ou continua-se com muito menos dias de férias, uma desregulação quase total. Que bom que os companheiros e companheiras do Brasil que para cá emigram conhecem, infelizmente, muito bem o que é a desregulação gigante do mercado de trabalho em Portugal, de quase não pagamento de horas extraordinárias, enfim, toda uma, não vou verter muito sobre isso, mas não há tempo. Mas isso não mexe na questão da dívida pública, não reverte nenhuma, ou seja, as privatizações que já tinham sido feitas, nenhuma delas retrocede. A saúde privada continua não só intocada, como a receber rios de dinheiro do orçamento do Estado, parcerias público-privadas, enfim, todas as coisas estruturais e que podiam apontar para a resolução dos problemas reais das pessoas assim mais de fundo e de forma mais permanente, não foram feitas, não é? Eduardo, é possível fazer uma comparação entre a primeira fase da geringonça, ou seja, de novembro de 2015 até o novo governo que se constrói após as eleições de 2019, onde o PS passa a ter uma maioria relativa. É possível fazer uma comparação entre maior potência ou menor potência transformadora desses dois momentos da geringonça? Eu acho que há até hoje olhando para trás, acho que se vê mais de forma mais evidente que há digamos, essas duas fases do que foi a geringonça, ou seja, uma primeira que de facto não só, portanto, teve uma grande característica, tinha acordos escritos, ou seja, havia tipo um plano com temporal que o governo ia fazer isto. A partir de 2019, na verdade, não muda substancialmente, não muda a correlação de forças no Parlamento, na verdade ela mantém-se assim, bom, principalmente entre Bloco, PC e o PS não há alteração significativa da correlação de forças anteriores. Assim, o PS recusa não fazer esses acordos escritos, e na verdade era uma coisa que já acontecia antes, mas que aí se consolida, em que o PS aprova os orçamentos de Estado no fim do ano, não é, com o Bloco, com o PC e com os Verdes, dando algumas concessões, e a partir daí bem menos do que inicialmente, mas depois durante o resto do ano aprova enfim, tudo o resto com a direita. Na verdade, até bom, estas últimas semanas saíram montes de gráficos e por aí vai com esses números, em que mostra que, de facto, que o PS votou muito mais vezes junto com a direita do que com a esquerda. Mas quer por uma certa pressão da base de manter a geringonça, enfim, mas que isso foi-se arrastando. E, na verdade, quando entra, ou seja, pouco depois dessa nova fase, entra a pandemia, enfim, que não muda tudo, mas que traz ao de cima muito mais problemas, não é? E então, até se numa fase inicial até houve-se uma certa, ou digamos, unidade nacional contra a pandemia, então também se congelou um bocado, ou pelo menos adiou-se um bocado algumas das contradições existentes no governo, mas pronto, inclusive as coisas estruturais que eu falava há bocado, que não
que não se alteraram, com a pandemia vêm trazer, digamos, muito mais a sua face. Por exemplo, a desregulação laboral imposta pela Troika, se no período anterior à pandemia até se ia aguentando, porque mesmo que a pessoa perdesse o trabalho, até poderia conseguir, não, enfim, não é que não houvesse problemas sérios, mas até poderia conseguir outro trabalho a seguir. Quando chega a pandemia, isso deixa de acontecer, e a maior parte das pessoas, a maior parte dos trabalhadores viram-se completamente isolados nos seus locais de trabalho, até que, enfim, ou a ir para casa, ou a ter que aguentar situações bastante difíceis de trabalho. Então, Eduardo, sim. como é que você avalia a gestão da crise sanitária, social por parte do governo liderado pelo Antônio Costa? Bom, isso dava todo um programa, né, também, mas assim, tentando resumir, e pronto, e tendo a dificuldade, né, de que comparativamente, de facto, Portugal teve uma situação menos má, não vou dizer melhor, menos má do que a esmagadora maioria do mundo, mesmo até sem ter que ir aos extremos. Enfim, também tem que ver com características daqui, não é, de ser um país relativamente pequeno, com uma população de apenas 10 milhões de habitantes, não é? Enfim, o turismo também, ao ter um grande peso na economia e como parou quase de um dia para o outro, também atenuou, ou seja, digamos que essa parte do confinamento foi feita mais à bruta. Mas inicialmente, na verdade, quando começa a pandemia, é a própria população que impõe o confinamento ao governo, mesmo se o governo decreta numa quinta-feira que as escolas já não vão abrir na segunda e, na verdade, na sexta a maior parte das escolas já não funcionaram, porque os pais e os próprios professores assim não fecharam as escolas. Isso aconteceu um pouco generalizado. Manteve-se os setores mais precários, desde limpezas, construção civil, por aí vai, não pararam dia nenhum, não é? Mas de facto o governo, enfim, conseguiu gerir minimamente a coisa, mas sempre com muitos problemas, não é? E que em particular, não é, da virada ali entre o Natal e o início deste ano, há uma grande vaga de Covid aqui, né? E, enfim, foi sempre havendo alguns solavancos, mas, enfim, a dada altura, de facto, parecia, até se falava no milagre português, e que tinha sido, né, que tinha corrido tudo muito bem. A verdade é que, pronto, hoje olhando para trás, e assim já depois enfim, da coisa, pelo menos do pior já ter passado, e até, bom, é dos países do mundo com mais percentagem de vacinação, enfim, também se vê que não... que se podia ter sido feito mais e assim, ou seja, embora óbvio que a questão comparativa ajuda, mas não, ou seja, não ser o Bolsonaro não é suficiente para não, embora seja importante, não é suficiente para, enfim, para resolver tudo, não é? A gestão da pandemia no Brasil não pode servir de referência para nenhum outro país do mundo. Mas, Eduardo, 6 anos depois da construção da geringonça, no ato da votação da nova proposta orçamentária do governo, o PS não consegue a sua aprovação e são convocadas eleições para o final de janeiro de 2022. Quais são as tuas perspectivas? Quais os cenários possíveis para essas próximas eleições? O fortalecimento do o retorno do PSD, de um governo de centro-direita, o avanço do Chega, essa nova organização
de extrema-direita, um fortalecimento dos partidos de esquerda. Em suma, o que você percebe como tendências nesse quais cenário que podem surgir das eleições de janeiro de 2022? Bom, eu começo por dizer que acho que pode acontecer tudo, não é? Assim, porque eu acho que é isso, o choque, ou pelo menos o impacto da queda do governo, ou pelo menos da não aprovação do orçamento, que levou à queda do governo, teve um impacto muito grande, não é? Em todos os, quer à direita, mas principalmente na esquerda, não é? E pronto, até estes dias já começaram a sair algumas sondagens, né, pesquisas de possibilidades de resultados, mas a minha análise é que pode haver surpresas, ainda faltam, enfim, faltam 3 meses, né, para a eleição, que será dia 30 de janeiro. Então acho que pode acontecer, em tese pode acontecer tudo, né? E nessas primeiras sondagens, o que Não, aparece? é isso, aparentemente mantém-se tudo na mesma. Assim, ou seja, nas sondagens há uma descida do Bloco e do PC, né, da CDU, mais do PC do que do Bloco. O PS mantém mais ou menos, e a direita, à exceção do Chega, né, do Partido Neofascista, também parece se manter, e principalmente parece estar longe mesmo, digamos, somando a direita toda, já vou aí, nessas sondagens parece estar longe de conseguir uma maioria absoluta. Ou seja, hoje por hoje até podemos dizer que o que parece mais provável pelas sondagens é que haja, é que até que se pudesse, digamos que pudesse ser uma repetição até do cenário que tínhamos anteriormente. Eu acho que o problema é que foi... Um geringonça bis é possível? 2.0, né? Sim. É possível, é possível. Agora, mas vou falar um bocadinho mas da crise, não é? De como é que também estoura, não é? Porque já podia ter estourado antes e só estoura agora, não é? A verdade é que tivemos há muito pouco tempo, não é? No final de setembro, tivemos as eleições autárquicas, que são as eleições locais, municipais daqui, em que, ou seja, não só o PS vinha não, do governo, vinha muito lançado, muito confiante, porque tinha feito tudo bem na pandemia, não havia grande desemprego, tinha agora o PRR, que é o programa, que é a tal bazuca europeia, ou seja, de grandes fundos da União Europeia para a recuperação económica do pós-pandemia. Então vinha com tudo de que ia ter uma grande vitória e até com um discurso mais à esquerda, assim, mais de promessas, e a verdade é que chega à eleição e tem um mau resultado. Eles ganham a eleição, são o partido mais votado e com mais conquista de mandatos e de cidades e assim, mas não só reduz, mas, por exemplo, perde Lisboa, a capital, perde na maior parte dos grandes centros urbanos do país, e o próprio Bloco e o PC, e a CDU, o PCP, também têm uma redução significativa. Sim. E a direita, embora não apareça assim com um resultado imenso, com essa crise à esquerda, até aparece com mais... vitoriosa em alguns sítios, assim aqui em Lisboa em particular, mas que sai com mais ânimo das eleições, não é? E pronto, então aí logo um mês depois é a discussão do orçamento, então foi muito impactado também por isso, e de facto pareceu chegar a um limite, ou seja, com o agravado da crise económica e social do pós-pandemia, e pressionado à direita, quer pelos grandes grupos económicos e pelos próprios pequenos empresários, que aqui que são uma percentagem grande, de não dar concessões. Ou seja, por exemplo, a questão do salário mínimo parece que foi irredutível, que não se podia subir mais, que não havia
possibilidades, mesmo coisas que eles já tinham defendido anteriormente, que deixaram de o fazer. E então à esquerda do PS, na Bloco e PCB, também ficaram, bom, o Bloco já tinha votado contra o orçamento anterior, do ano passado. Mas de facto chegam a uma situação em que não tenham grande margem, ou seja, quase que assinavam de cruz, como se diz aqui, o orçamento do PS sem grandes concessões, e se eram meio relegados à inutilidade, ou teriam de facto de votar contra. Eu acho que o PS arriscou com uma grande campanha de chantagem sobre a esquerda, de que era preciso aprovar o orçamento fosse como fosse, e ainda por cima com um discurso que era o orçamento, que é mentira, que um discurso que era o orçamento mais à esquerda de sempre, com grandes devoluções, não sei o quê, de facto não o era. Então a esquerda fica sem, acho que é isso, o PS arriscou que essa pressão e essa chantagem podia ser suficiente para um dos dois até se abster e o orçamento lá passava, e caso isso não acontecesse também apostava, e pronto, e foi o que acabou por acontecer, tem conjunto com o Presidente da República, que é quem tem o poder de dissolver e que dissolveu a Assembleia, né? E que é de direita, de arriscar a eleição num período em que a maior parte, os principais partidos da direita estão em eleições internas, e com alguns deles em crises quase tristes, né? Se não tivesse do lado de cá, enfim, da barricada. E a própria... Então foi um jogo calculado, né? Foi um risco calculado por parte da direção do PS. Essa coisa que não se pode dizer do António Costa, o primeiro-ministro, é que ele não tem a habilidade política. Ele é um... Já vem ele disso, enfim, não dá para lhe dizer, não é isso? Nós estamos numa situação em que a esquerda, essa direita está, digamos, a arrumar a casa, e a esquerda sai, enfim, sai pelo menos desmoralizada deste processo, assim, ou pelo menos com a sua base, assim, porque de facto teve 6 anos presa a enfim, a um apoio, mesmo que tácito e com críticas, mas um apoio ao governo, que acabou, pronto, por lhe deixar um bocado as mãos atadas e até de não dar tanto respostas, digamos, mais de fundo, ou seja, acabou por ir mais discutindo medida a medida, como dizia o Boaventura Sousa Santos, e deixar as partes ideológicas de lado. Isso pode ter sustentado durante um período, mas de facto 6 anos depois isso já não tinha grande sustentação. Então é isso, o Costa arriscou isso e vamos ver, não é? Então, o que é que sai. Acho que vai ser uma campanha difícil para a esquerda, mas acho que é possível ir à luta e haver uma saída pela positiva. É difícil haver uma saída pela positiva, não havendo, digamos, um diálogo, ou seja, mesmo durante todo este processo, não há uma concertação, mesmo mínima, pelo menos pública, entre o Bloco e o PC, mesmo até nas negociações contra o PS. E hoje então também acho que a esquerda tem nas mãos as discussões mais estratégicas, não é? De quais são os limites desta solução, não é? Que até mesmo que tenha, enfim, mesmo que seja melhor do que a direita, tem limites muito sérios, ou seja, mesmo dentro do que foi a boa pandemia, a boa gestão da pandemia. Hoje o Serviço Nacional de Saúde está em frangalhos, né? Se não está, isso de missões em bloco de médicos e enfermeiros, de uma falta completa de resposta, e que nada disso se resolve, né? Então, manter a perspectiva de que só é possível um governo tipo a geringonça, também há um problema, porque inclusive, né, quer por um lado corta os horizontes, digamos, mais estratégicos, né, para quem trabalha, né, como também deixa um espaço para crescimento de outras alternativas
pela direita, né? Então acho que também a esquerda tem que tem que refletir, também ser autocrítica consigo própria, e de ir à disputa das pessoas, e assim, mas quando é isso, a situação também social, embora também obviamente melhor do que em outros países, mas também é difícil, ou seja, também há uma grande desorientação, parece-me, da própria classe trabalhadora, e assim, com desemprego, ou pelo menos com uma grande instabilidade com a pandemia, de estar tudo mais a tentar resolver, digamos, a vida, do que... Enfim, não tem havido tantas mobilizações como seria necessário, por aí vai. Isso também não sei se seria bom falar disso, das mobilizações. Eduardo, antes, eu queria que, nesse momento, a gente está se aproximando do final do programa, você analisasse o avanço da extrema-direita neofascista, representada pelo Chega, na liderança de André Ventura, um ponto que chama atenção pelo fato dele recorrer a uma retórica tradicional da extrema-direita neofascista. O combate à corrupção, o discurso do combate à corrupção, necessidade de se combater a corrupção, a denúncia do marxismo cultural, colocar a comunidade cigana como bode expiatório, o envolvimento da retórica neofascista na Europa e também no Brasil, nos Estados Unidos. Então, eu queria que você analisasse quais são as possibilidades reais do crescimento dessa extrema-direita neofascista num país como Portugal, que viveu décadas de ditadura salazarista. Então, de facto, esse é o elemento mais preocupante da realidade em Portugal, não é? A existência, não só primeiro a existência e o crescimento, mesmo que paulatino e menor do que noutros sítios, do crescimento do Chega, não é? Assim, um partido neofascista, não, ou seja, fascista, mas neo, assim, com alguns upgrades, digamos, ou adaptações à contemporaneidade. Mas é isso, ele vem, pronto, o que foi o 25 de Abril, o que nós aqui chamamos de 25 de Abril, mas a Revolução Portuguesa de 74, 75, de facto foi uma derrota imensa para a extrema-direita, não é? Até comparado com outros países, o Estado espanhol aqui ao lado, que também teve, não é? Também teve uma ditadura fascista parecida até durante muito tempo, mas que fez mais uma transição do que uma revolução, e até boa parte do aparato de Estado fascista se manteve, e principalmente o político, não é? Aqui houve os fascistas fugiram todos, assim, depois da Revolução, inclusive é isso, parte da esquerda inclusive achava que isso ia ser um antídoto absoluto contra e para sempre, não é? Contra a extrema-direita, hoje vemos que não o é, não é? E de facto a extrema-direita em Portugal até há pouco tempo foi muito, muito residual, não é? Só que isso, em 2017, o André Ventura, ainda dentro do PSD, até nem era, digamos, o partido mais à direita do espectro político, que ainda tinha o CDS à sua direita, ele faz uma candidatura aqui à cidade de Loures, aqui numa das cidades aqui à volta de Lisboa, claramente numa experiência de lançar um programa mais fascisante e principalmente centrado em ataques racistas à comunidade cigana, que é uma comunidade histórica portuguesa, né? Nem são imigrantes, no sentido, não é? Sempre viveram cá, mas que é um dos setores que mais sofre
discriminação. Pronto, infelizmente não foi preciso o Chega aparecer para isso acontecer, mas eles meio que organizam ou dão voz a esse preconceito que já existia. Então ele testa essa candidatura, que não corre, enfim, particularmente bem nem particularmente mal, mas que ele na sequência sai do PSD, então lança-se para formar o Chega. Ele era comentador de futebol, num programa de futebol na televisão. Isso também veio acompanhado de uma grande campanha, ou pelo menos de uma grande reorganização na imprensa, na mídia portuguesa, em que vários grupos, alguns que se tornaram órgãos de comunicação bem à direita e outros criados já com esse intuito. Na verdade, a comunicação social aqui nos últimos anos é muito mais à direita do que o conjunto da população. E isso tem criado as bases para esse crescimento. E embora, pronto, como dizias, né, foi um país com tantos anos de ditadura, como é que é possível, mas também foi um dos países com maior história colonial, e a verdade é que isso, se calhar alguns acharam que sim, mas a verdade é que essa parte não foi derrotada de todo com o 25 de Abril. Até não, o fascismo nunca mais é uma expressão popular aqui, mas colonialismo nunca mais e racismo nunca mais não é, né? E essa base ideológica e uma série de privilégios concretos, ainda até de um pós-colonialismo, embora hoje já bastante triste e subserviente a imperialismos bem maiores, mas que se mantém. Então, a possibilidade de crescimento do André Ventura e do Chega aqui é muito grande. Enfim, seria também interessante ver porque é que ainda não aconteceu, quais são as diferenças, tudo mais, mas é grande. Eduardo, Sim. André Ventura faz referência nos seus discursos a Jair Bolsonaro? Não comumente, mas, bom, ele ia reuniões que depois acabou por não acontecer, mas ele estava convidado, o Eduardo Bolsonaro, se não me engano, o mais velho, mas enfim, é cá um comício dele, sim, ele tem relação direta, digamos, com o Bolsonaro. Eu acho que como o Bolsonaro aqui é muito mal visto, se calhar não usa tanto, usa mais, por exemplo, com a Le Pen, em França, digamos, são fascistas mais higienizados, né? Assim, ou mais ocidentais também, mais brancos, enfim. E ele tem mais, pronto, muita relação aqui com o Vox em Espanha, e há uma série depois até de onde é que vem o dinheiro e por aí vai. Ou seja, Bolsonaro é um espantalho até mesmo para a extrema-direita portuguesa, né? Até a extrema-direita portuguesa vê com reticência em função exatamente dessa repugnância da sociedade portuguesa em relação à sua figura, não é, Eduardo? Sim. Ou seja, eles têm mais facilidade. Aqui mesmo que o Trump tem algumas dificuldades, porque a Europa, enfim, a Europa ainda se acha superior culturalmente ao resto do mundo, né? Então, então a própria extrema-direita, enfim, tem depois dificuldades em ser internacionalista, né? Mas que eles têm como referência é indiscutível, mas é indiscutível. E pronto, e mesmo nas políticas, né? Eles de facto têm centrado na comunidade cigana, que é onde os seus ataques, que é onde tem mais espaço à partida de implementação dessa ideia aqui em Portugal, mas muito contra os bairros periféricos aqui de Lisboa, de maioria negra. Bom, há tentam passar uma ideia de insegurança que não corresponde à realidade, é dos países mais seguros e tranquilos do mundo, quer quem vive aqui, quer nas estatísticas, que não tem grande base, mas que se cria esse clima, ou tenta-se criar esse clima,
E sim, as coisas do politicamente correto, da liberdade de expressão, da corrupção, principalmente, assim, com grande peso, e têm as mesmas bases, digamos, assim, que são diversas, não é? Assim, se olharmos para a direita a nível internacional, né? Desde o que se tem chamado dos negacionistas, da Covid, enfim, há uma série de setores que de facto antes não é que não existissem antes, mas que existiam na sua sala de estar e hoje parece que saiu tudo dos bueiros na cá para fora para nos chatear e de facto é uma tarefa imensa. Eu acho que há um problema porque parte da esquerda até se calhar por algum receio, mas é isso de até agora e entre o não vamos falar deles para não lhes dar palco, ou, como já disse há bocado, é quem dizia que não é, sei que o 25 de Abril nos deu uma vacina contra o fascismo eterno, e há uma dificuldade em fazer, enfim, haver um movimento mais unificado e tudo mais contra o Chega, inclusive, bom, na Constituição Portuguesa, até foi feita depois do fascismo, proíbe organizações fascistas, e isso nunca se conseguiu impor, nem inicialmente, que eles não fossem legalizados, nem depois, e cada vez se torna mais difícil, porque eles cada vez mais estão, e embora a mesma direita até vá dizendo que quer ter uma cerca sanitária contra o Chega, que não quer coligações com eles porque são muito radicais e tudo mais, a verdade é que, bom, internacionalmente vemos que isso depois, na hora da verdade, isso é meio encostado. E, bom, aqui nos Açores, no arquipélago dos Açores, que tem um governo, que tem um governo próprio, regional, foi apoiado, não integra, mas é apoiado pelo Chega. Por isso, seja, há essa perspectiva, já não de agora, mas seja, há um medo, um receio no ar dessa possibilidade. Ou seja, mesmo que não seja fácil ou não seja muito provável que isso aconteça já nesta eleição, há essa perspectiva, essa possibilidade está colocada e de facto deve ser, porque aí não será só um mau governo, não é? Bom, como tragicamente o povo brasileiro sabe, não é só um mau governo, implica centenas de milhares de mortes, não é? Assim mesmo sem guerra e sem enfim, sem um golpe militar ou por aí vai. Então, pronto, de facto, é uma questão existencial, não é? Assim, então, para a maioria, então é de facto a maior preocupação que devemos ter aqui, é de facto esse crescimento da extrema-direita. Eduardo Velosa, ativista português, integrante do coletivo Semear o Futuro, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Espero ter sido útil. E é isso, quero não posso deixar de mandar muita força ao povo brasileiro na sua luta contra Bolsonaro. Vai passar, muita força aí, estamos juntos aí nessa luta também, né, contra o neofascista aí de serviço. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá.